Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui para trazer para você a segunda lição desse trimestre, uma lição que fala a respeito do Evangelho. Estamos estudando a carta aos Gálatas e é importante a gente saber a importância, desculpe a redundância, de se pregar o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. A lição de hoje está baseada na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 10. E o tema de hoje, a admoestação contra um evangelho distorcido. Muitos têm pregado o evangelho que não é o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, mas nós precisamos anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro da graça de Jesus Cristo. O objetivo da lição de hoje visa compreender a mensagem de Paulo sobre a fidelidade ao evangelho, refletindo sobre os perigos contemporâneos e motivando os cristãos a manterem-se fiéis aos ensinamentos bíblicos. É porque tem surgido muitas igrejas, com o nome de igrejas evangélicas cristãs, pregando o evangelho da liberdade total. E nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar em sermos fiéis ao que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo expressa sua preocupação com a rápida mudança de fé entre os Gálatas, alertando sobre a influência de ensinamentos distorcidos. Seu objetivo principal é manter a verdadeira doutrina cristã, resistindo a desvios que comprometam a pureza da fé. Em um mundo cheio de diferentes interpretações políticas, economias e ideologias, a fidelidade à palavra de Deus é fundamental e nós estamos vivenciando isso nos dias atuais. Durante esta lição, vamos explorar os ensinamentos de Paulo, destacando a necessidade de discernimento espiritual e firmeza na fé. Sua visão de não agradar a homens, mas servir como escravo de Cristo, demonstra que a sua total fidelidade está afirmada nas Escrituras. Que este estudo nos conduza a uma compreensão mais profunda da importância de permanecer inabalável diante de influências que distorcem a verdade divina. Vamos mergulhar juntos na riqueza destes versículos, buscando sabedoria e discernimento para aplicar seus princípios em nossa jornada de fé. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Contra as distorções doutrinárias. Paulo expressa sua preocupação com a rápida mudança de crença entre os Gálatas. O posto-chave aqui é a advertência contra distorções doutrinárias e a importância de manter uma base sólida na fé. Da mesma forma, em nossas vidas devemos estar atentos às influências que podem levar-nos a nos afastar da verdade fundamental da palavra de Deus. Admira-me, no grego, a palavra traumazo, que significa maravilhar-se, admirar-se, espantar-se, demonstra o sentimento de Paulo diante da mudança repentina e a facilidade com que o legalismo estava entrando na igreja. Apanharam o apóstolo completamente de surpresa diante das exigências feitas pelos mestres judeus. Dentro da igreja da Galácia,
em relação à circuncisão, e também a comer carne de porco e a guardar o sábado. Estavam substituindo a graça da salvação pelos esforços dos rituais da lei. Para muitos, a salvação apenas pela fé surgia como uma graça barata, sem nenhum esforço, através de um arrependimento e fé. Para Paulo, essas igrejas estavam se desviando do Evangelho e se tornando sinagogas judaicas. Paulo enfatiza que somente a fé era suficiente para a remissão e salvação em Cristo. Todas as vezes que uma igreja era fundada, os judaizantes procuravam desqualificar o trabalho de Paulo, afirmando que ele não era um discípulo autêntico e que sua mensagem buscava apenas recursos financeiros. Paulo chama isso de perturbação. Não seria um outro evangelho ou um evangelho adaptado, mas sim um falso evangelho. A subversão é um crime enorme, mais terrível que a corrupção. Todo falso ensino, divisão, perturbação deve ser condenado e combatido. Em tempos de globalização, informação e aculturação, precisamos nos manter sempre atentos e vigilantes quanto ao princípio do Evangelho de Cristo. Não podemos permitir adaptações, mudanças ou qualquer outro evangelho que não seja de arrependimento, fé e mudança de vida. Eu tenho dito que muitas igrejas, ao invés de levar o evangelho ao mundo, estão trazendo o mundo para dentro de si, adaptando um evangelho fácil que permite todas as coisas. Mas os ensinamentos bíblicos nos dizem que não é assim. Segundo, autoridade inquestionável do evangelho. Paulo destaca a seriedade da mensagem do evangelho, enfatizando que qualquer distorção merece uma condenação. Esse ponto ele destaca a necessidade de reconhecer e aceitar a autoridade inquestionável da palavra de Deus em nossas vidas. Devemos buscar a verdadeira compreensão das Escrituras e resistir a qualquer ensino que se desvie da mensagem central do Evangelho. Podemos perceber a seriedade de Paulo em relação ao Evangelho na afirmação: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Paulo, ou até um anjo que desejasse ensinar um outro evangelho ou iniciar um novo movimento de fé, contrariando todo o ensinamento já posto, deveria ser considerado anátema, ou seja, maldito. Paulo estava convicto que os ensinamentos sobre a graça redentora tinham sido revelados pelo próprio Jesus Cristo. Alguns estudiosos afirmam que Paulo foi muito severo com os judaizantes. Apesar das suas exigências, eles acreditavam em Jesus Cristo. Para Paulo, não havia dois termos. Uma bebida pode ser refrescante e adocicada, mas se colocar uma gota de veneno, a morte é certa. Por isso, precisamos resistir a qualquer tentativa da pós-modernidade de agregar ou acrescentar uma palavra aos ensinamentos do Evangelho. Amigos, irmãos queridos, fiquemos atentos ao que estão nos ensinando.
fiquemos atentos ao que estão pregando sobre o Evangelho de Cristo. E terceiro momento, busca pela aprovação divina. Procuro eu agora o favor dos homens? Este termo apresenta a ideia de que Paulo estivesse facilitando a entrada de novos convertidos ao cristianismo, condenando a circuncisão e as observações da lei. Para muitos, Paulo estaria agradando o povo com essa atitude, procurar favor. Peito significa, no contexto, conciliar. A ideia é a de que parece que Paulo afrouxa a doutrina para facilitar o crescimento da igreja. Eu ouvi certa vez de um colega pastor o seguinte: eu faço qualquer negócio para encher a minha igreja. E eu então respondi para ele: pois eu prefiro uma igreja vazia com crentes salvos e fiéis do que uma igreja cheia de crentes vazios dos ensinamentos da palavra. Se não fosse pelo fato de estar completamente comprometido com Cristo, como seu servo, escravo, a ideia de que Paulo era motivado por interesses egoístas poderia ser facilmente contestada ao olharmos para a sua experiência. Sua dedicação ao serviço a Cristo, expressa pela palavra grega doulos, escravo, implica uma forma de sujeição que torna completamente absurda qualquer noção de busca por popularidade. Paulo utiliza essa mesma descrição ao se autodeterminar na saudação da Epístola aos Romanos. Mediante o uso do vocábulo, podemos perceber o quanto Paulo estava comprometido em agradar a Cristo e não a homens. O escravo não possuía vontade própria. A qualquer capricho de seu senhor poderia ser morto ou castigado. Ele prestava lealdade a Jesus Cristo, aquele que o comissionou. Nenhuma atitude, ensino ou prática religiosa deveria contrariar o ensinamento do Mestre. Qualquer pessoa que busque influência, riqueza ou na tentativa de agradar homens, especialmente no meio do corpo de Cristo, é totalmente contrário ao que se espera de um servo de Deus, um servo fiel ao Senhor. Paulo poderia usar sua própria experiência e testemunho de que sua pregação provocava total perseguição, tanto de gentios como do seu próprio povo, e isso já seria uma prova de que não procurava agradar a homens, mas sim a Deus. Cumprindo os ensinamentos conforme recebeu em seu chamado no caminho de Damasco. As mudanças nos tempos atuais pressionam, de certa forma, direta e indiretamente, a doutrina e os ensinos cristãos. Muitos mistérios atuais, com o objetivo de não criar confronto dentro das instituições religiosas, motivados pelo medo de divisões, guerras internas ou perdas de membros, negociam a verdade do Evangelho com práticas e atitudes que anulam o verdadeiro Evangelho, permitindo pregações voltadas apenas para a saúde, sucesso financeiro e felicidade, exatamente o que as pessoas querem ouvir. Nós, pastores, pregadores, professores, precisamos estar atentos a ensinar não o que o público quer ouvir, mas o que Deus quer que nós falemos. Não importa se a nossa palavra vai desagradar os homens. O importante é que agrademos a Deus. Conclusão. Ao refletirmos sobre a lição atual,
admoestação contra um evangelho distorcido, percebemos a importância de permanecermos fiéis à verdade do evangelho. O apóstolo Paulo destaca a seriedade de manter a mensagem original de Cristo diante da rápida propagação da doutrina distorcida ou de doutrinas distorcidas entre os Gálatas. Assim como naquela época, somos também desafiados a discernir e manter a integridade da nossa fé cristã em meio a influências divergentes da verdade. A conclusão deste versículo nos incentiva a buscar um conhecimento profundo da palavra de Deus, evitando caminhos que contradigam a verdade revelada em um mundo repleto de ideologias e filosofias diversas. É crucial permanecermos ancorados nas Escrituras, evitando comprometer a essência da mensagem de Cristo Jesus. A fidelidade ao Evangelho preserva nossa fé e nos capacita a propagar a verdade para a glória de Deus, assim que possamos discernir, defender e viver a verdade de Cristo, assim como o apóstolo Paulo, um escravo de Cristo, em meio aos desafios contemporâneos. Que nós sejamos fiéis aos ensinamentos de Cristo, através da palavra de Deus. E lutemos contra toda a distorção que alguns estão tentando aplicar, colocar, confundir as nossas mentes. Não permitamos que os crentes que querem ser fiéis sejam contaminados com coisas que não são de Jesus Cristo. Agora, para pensar e agir. O Evangelho é importante para você? Como isso se torna público em sua vida? Como você pode demonstrar com atitudes, palavras, vida, a importância do Evangelho para você? Nós não podemos ser uma pessoa na igreja e outra pessoa lá no mundo. Alguém certa vez disse para mim, um crente: não, pastor, eu sou crente, mas de segunda a sábado eu sou comerciante. Olha só que distorção. Era crente só no domingo. Deus quer que sejamos crentes todos os dias. Segundo, qual o seu sentimento quando você percebe que o evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro evangelho? Como você tem se sentido diante de tantas pregações distorcidas nas igrejas? E, finalmente, qual dos erros modernos podem prejudicar o verdadeiro evangelho? O que você acha? A modernidade está distorcendo. Agora pode fazer tudo, pode fazer isso, aquilo, não tem problema. Deus se importa com o nosso coração, não com o que nós fazemos. Não. Deus quer que sejamos fiéis, atentos, servos firmes nos propósitos dele, vivendo e pregando o evangelho puro que possa salvar a humanidade. O hino 375, ele diz assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Esse é o evangelho de Jesus.
Viva e pregue o evangelho puro que Jesus mandou que pregássemos. Que nós sejamos crentes fiéis ao evangelho de Cristo. Pois é, hoje é domingo. Domingo é dia de estarmos na igreja, mas também é dia de estarmos com a nossa família. Aquele momento de almoço, aquele encontro. Às vezes muitos filhos moram separados dos pais e no domingo eles se juntam. Já vivemos muito isso nas nossas famílias. Então que possamos aproveitar esse dia numa fraternidade pura, cristã. E não esquecermos de Deus. Às vezes muitos pensam, logo à tarde tem um futebol. Eu preciso estar lá para assistir o meu time. Tudo bem, eu também gosto de ver o futebol. Mas não podemos nos esquecer que somos soldados de Cristo e que sejamos soldados verdadeiros, puros e firmes na pregação do Evangelho. Logo mais, estaremos na igreja para mais um culto de adoração ao Senhor. E nós queremos convidar você a não ficar em casa, mas ir até a igreja, ali juntos com outros irmãos, estarmos adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor com o nosso coração alegre, feliz, porque nós somos de Jesus. Aleluia. Vivendo feliz, porque somos de Jesus. E amanhã, segunda-feira, uma nova semana se inicia de atividades. Se Deus permitir, estaremos com você, novamente através do áudio, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor, para a edificação da minha vida e da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de alegria hoje, uma semana próspera e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém, queridos?